Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, tranquilo e favorável, galera? Todo mundo preparado para o nosso encontro de hoje? A gente vai continuar falando o que a gente falou na aula passada. Eu quero mostrar para vocês alguns gêneros textuais, tá bom, gente? E aí eu vou retomar o que a gente viu na aula passada com alguns gêneros mais descritivos, tá bem? Expositivos, e aí depois disso eu vou trazer para vocês algumas músicas. E a gente vai se divertir um pouquinho mais. Dando uma olhada nas músicas, né, gente? Vendo aí algumas mensagens de música. É importante perceber aí esse produto cultural, né, gente? Professor de literatura, professor Luiz Romero, estava falando agora há pouco sobre cultura, e é claro, isso é importantíssimo, né? Cultura piauiense aí na época da ditadura, e agora a gente vai ver também cultura de outras línguas, né, gente? Cultura em língua inglesa, que também faz parte do nosso repertório cultural do mundo, né? Então é sempre importante a gente estar ligado em todas as possibilidades, é claro, julgando sempre nada como mais certo, mais errado, mais bonito, mais feio, mas julgando como algo coerente dentro da cultura, dentro da língua, dentro dos nossos preceitos e conceitos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas vamos que vamos, sejam todos bem-vindos, nosso encontro está começando, olha só, hein? Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nossos encontros aqui já estão marcados, todas as quartas e todas as sextas. A gente se encontra, eu sou o professor de inglês aqui do canal, hein? English Teacher aqui do canal Educação. E aí, olha só, nosso foco vai tratar de gêneros textuais diversos. Vimos na aula passada sobre textos publicitários, falamos sobre receitas, e aí hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns gêneros expositivos e vamos focar também nas músicas, como eu falei mais cedo. Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês, né? Encerrando aí o mês de número 9. Amanhã a gente já inicia o mês 10 do nosso ano de 2022. Que maravilha, hein? Olha só, nosso objeto do conhecimento, nosso conteúdo é falar sobre o estudo de gêneros textuais, hein, galerinha? Percebendo esses gêneros textuais como aqueles textos que possuem características comuns. Então, pensou em gêneros textuais? Pensou em características comuns. Quais as características comuns dentre os textos? Para que a gente possa classificá-los em um gênero. Isso é importante, hein? Isso é importante. E o nosso objetivo do encontro de hoje é compreender a funcionalidade e a finalidade dos diferentes gêneros textuais, além de identificar em textos diversos sua função social dentro da comunicação. Isso é importantíssimo, viu, galerinha? Perceber qual é a função social do nosso texto. E também perceber da teoria à prática, né? Hoje a gente vai fazer leitura e interpretação. Basicamente é isso, ler e interpretar. E vocês já sabem, né? Leitura e interpretação são coisas que sempre vão estar de mãos dadas e você sempre vai ter que trabalhar leitura lendo. Quanto mais você lê, melhor. É o tipo de coisa, gente, que é mão na massa. É ler, ler e ler mais um pouco. Você melhora a sua interpretação lendo mais. Não tem jeito. E aí, nossa habilidade geral do encontro também vai falar sobre relacionar o nosso texto na produção, na leitura, na escuta, observando as suas condições de produção e o seu contexto sócio-histórico. Perceber esse contexto é importantíssimo, hein, galerinha? Perceber quem são os leitores, a audiência que é prevista, perceber os diversos pontos de vista e perspectivas dentro do texto. Além de perceber o papel social do autor, quem é que está escrevendo aquilo, a época em que foi escrito, o gênero do discurso, esse é o nosso foco mais específico do encontro de hoje. Tudo isso de forma a ampliar, engrandecer nossas possibilidades de construção de sentido, ou seja, interpretação inteligente de textos. E, é claro, a nossa análise crítica também dos textos. Além de produzir textos adequados em diferentes
situações comunicativas. Show de bola. Vamos então começando aqui, olha só. Esse aqui já fui direto, hein? Diretão. Esse é o texto que a gente vai começar falando no encontro de hoje. Dá uma olhadinha aí, ó. Professor, eu já consigo perceber bem grandão aí, coronavírus, beleza. Além disso, o que mais que eu quero que vocês observem? Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem a leitura mais detalhada do texto. Mas logo de cara eu quero que vocês percebam alguns detalhes. Eu quero que você perceba o que chama mais a sua atenção, como você pode dividir o seu texto e a sua fonte. Tá bom, gente? Tudo isso é importante. Para fazer isso, eu peço que vocês tomem 1 minuto da atenção de vocês. 1 minuto é suficiente, né? E aí, ao final, eu quero que vocês me digam qual é o gênero textual que vocês conseguem perceber na classificação desse texto. 1 minuto, então, na tela. E aí, galera, como é que foi a leitura de vocês? Foi difícil? Foi fácil? Mais ou menos? Vamos dar uma olhada juntos? Olha só, professor, dá para perceber aí nesse texto. Ele fala de coronavírus, ok, e que do lado esquerdo do nosso texto, nós temos aí 5 imagens. Então é assim que o texto se organiza, é assim que o texto se divide. Então dá para você perceber que essa organização é um processo de tópicos. Então, cada um desses é como se fosse um parágrafo, se fosse um texto corrido, sabe? Então, você faz uma topicalização dentro do seu texto para facilitar seu processo de leitura. Você não vai ler aí aleatoriamente, você vai ler parte por parte. Certamente, cada um desses tópicos vai ter um assunto específico, né? Vai ter um subtema dentro de um tema maior. Beleza, gente? Dentro de um tema maior. Vamos dar uma olhadinha, então, olha só. Você está falando aí de coronavírus, beleza. E aí fala, ó, tips to reduce, vai reduzir o risco de infecção, beleza. Professor, e o que é tip? Galerinha, tip pode ter algumas traduções, viu? Tip pode ser ponta, ponta do dedo, ponta de lápis. Tip também pode ser gorjeta. Você vai num lugar e aí você dá um pouquinho do dinheiro lá, 10% às vezes pro garçom e tal, gorjeta. E tip, nesse caso aqui, é uma dica. Uma dica que você dá aí para alguém, ó. Uma dica para reduzir o risco de infecção por coronavírus. E aí você percebe, ó, pelas imagens, dá para você ir matando alguma coisa, ó. Lavar as mãos, tem aí, ó, um lenço, temperatura, tem aí um símbolozinho de mais, então esse mais aí, uma cruzinha, né? Provavelmente tá falando aí de hospitais. E aí tem alguns animais, tem aí uma vaca, provavelmente falando aí de alimentação, né, gente? Falando aí de comida. Maravilha. Professor, e aí esse texto foi retirado de onde? Você pediu pra gente dar uma olhada na fonte, né? Olha só, a nossa fonte, a nossa referência, importante, viu, galera? Sempre perceber qual é a fonte do nosso texto. Aqui no caso, ó, é um site, tá aqui, www, e foi retirado da Unicef, galerinha. Olha só, Unicef. Importante você perceber isso, hein? Diz aqui, ó, for every child, por todas as crianças, Unicef, aquele órgão lá dentro das Nações Unidas, que vai tratar justamente de saúde, principalmente para as crianças, bem-estar e tudo mais. E aqui, galerinha, não tem outro jeito, né? Aqui não tem jeito, aqui é um cartaz, aqui é um poster. Professor, poster
É um cartaz, exatamente. É um poster, é um cartaz. E aí, galerinha, para que serve um cartaz? Vamos pensar um pouquinho? Cartaz, gente, é o típico texto expositivo, galerinha. Texto expositivo. Para que serve um texto expositivo? O próprio nome já diz. Ele expõe alguma ideia. Ele quer que as pessoas leiam, ele quer que as pessoas observem, pensem a respeito daquilo. Então, a função central desse tipo de texto é amplificar a mensagem. Amplificar a mensagem. Para que outras pessoas possam ler, ter acesso a isso. Amplificar a mensagem. Beleza, gente? E você pode encontrar isso aqui também em qualquer lugar, né? Você pode encontrar um cartaz no mural, na escola, no mural, no ambiente de trabalho. Você pode encontrar um cartaz dentro do ônibus, no metrô, onde você estiver andando. Faz parte. É aquele típico texto que você encontra em qualquer lugar. Alguém pode entregar para você como um panfleto, algo do tipo. E é isso. Vamos para o nosso segundo. Olha só. Ah, professor, aqui é bom demais. Aqui eu não vou nem dar tempo para vocês, não. Aqui é molinho demais. Que eu quero trabalhar mais profundamente com a música. Mas aqui, gente, ó, você percebe que você tem imagens, você tem personagens, 1, 2, 3 personagens. Estão falando, tem os balõezinhos aí, ó. Então aqui não tem jeito, né, galera? Aqui é comic book. Então aqui são histórias em quadrinhos. Olha só, são histórias em quadrinhos. Aqui só para exemplificar mesmo. Comic vem da ideia de cômico, de engraçado, de humor. Então, gente, o compromisso das histórias em quadrinho é realmente gerar humor, tá ok, gente? É gerar humor. E é óbvio, né, galerinha, que você gera esse humor lá no final do seu quadrinho, na grande maioria das vezes, ou fazendo uma crítica ou uma quebra de expectativa. É assim que a gente gera humor, né, gente? É assim que a gente gera humor. Tá bem? Então aí nós temos os quadrinhos. Show de bola. E aí, olha só, mais um, olha só, e esse já veio até com a resposta, coisa boa. Que é um convite, né, galerinha? É um convite, ó. Tem, ó, party like it's your birthday. Então tá pedindo aí, ó, party. Party é festa. Professor, mas aí, ó, é o verbo. Então, como é que eu transformo festa em verbo? Fica festejar. Olha aí, ó. Então festeje como se fosse seu aniversário. Pessoal, vamos pensar um pouquinho aí na importância. Qual é a importância de um convite? Para que serve uma invitation? Galera, um convite serve como texto informativo e também como texto descritivo. Professor, informativo por quê? Descritivo por quê? Eles são assim, galerinha, porque eles precisam trazer para você da melhor forma possível a informação de local, data e horário e por aí vai. Então, no convite, você precisa deixar claro algumas coisas. Por exemplo, é uma celebração do quê? Ah, é um convite de aniversário? Não, é um convite de uma festa fantasia? Não, é um convite para o Halloween? Não sei. Essa festa vai comemorar o quê? Precisa ser dito. Se não, já pensou? A pessoa vai toda fantasiada para uma festa de aniversário que nem era fantasia. É complicado, né, gente? Às vezes, traz-se no convite as vestimentas das pessoas. Um casamento, por exemplo. Você não vai no casamento de bermuda e chinelo, né? Não dá, né, galerinha? Não dá. Você precisa que no convite tenha lá, olha só, é passeio completo, é um terno. Ou, não, é esporte fino, é só uma roupa mais... E aí você vai observando isso como algo importante dentro do seu texto. É claro que a pessoa precisa saber qual é o horário que o evento começa. A pessoa precisa saber qual é a data do horário. A data e o horário. O local também é importante. E às vezes, esse texto ele é descritivo. Por quê? Porque ele descreve o lugar e as roupas das pessoas. Às vezes você não conhece o lugar. Às vezes é um lugar mais afastado, no sítio, talvez. A pessoa, às vezes, coloca até um mapa. Já tiveram essa experiência? A pessoa convidar você e ver um mapa. Olha só, o lugar que você vai é esse, ó. E aí, hoje em dia, é mais comum a pessoa mandar a localização. Né? A pessoa faz o convite e manda a localização aí no WhatsApp. Para saber onde é que a pessoa vai, onde é que vai acontecer a festa. Mas o texto pertencente ao gênero convite, ele vai ter basicamente essa estrutura, viu, galerinha?
Basicamente essa estrutura, viu? Muitas vezes também se fala o que está celebrando, né? Qual é o motivo da comemoração. E é isso. A partir disso, a gente vai agora mais de perto com as nossas músicas. Ah, legal, legal, legal. Antes de eu dar um minutinho para vocês lerem essa música, eu gostaria que vocês observassem para a imagem. Quem é esse personagem? E por que é que ele está aí desenhado, estampando essas três linhas aí, uma verde, uma amarela e outra vermelha? O que será isso, gente? Pessoal, quem não reconheceu, quem não conhece essa personagem, esse aí é o Bob Marley, galerinha. Esse aí é o Bob Marley. E o Bob Marley é jamaicano. Então, galerinha, nada mais justo do que ser colocado aí uma foto dele com a bandeira do país de origem, do país Jamaica. Professor, então vai ter alguma coisa a ver aí? A letra da música dele talvez tenha alguma relação com o país de origem dele, ou alguma relação. Vamos dar uma olhadinha? Para que vocês leiam esse texto, eu vou dar para vocês 3 minutos, viu, galerinha? 3 minutos é tempo suficiente. Quero que vocês leiam e extraiam do texto a melhor quantidade de informações possível. Tá bom? Já observando que aqui, ó, nós temos o título War. E War significa guerra, né, pessoal? War, guerra. Vamos lá então? 3 minutinhos para vocês. Boa leitura, tá, gente?
E aí, gente, olha só, vamos analisar então música do Bob Marley. Legal, legal. Galerinha, é importante demais esse tipo de texto, porque provas de vestibulares, Enem e demais, vira e mexe, trazem expressões de produção cultural. Que é que as pessoas ao redor do mundo, falantes de língua inglesa, estão projetando, estão se expressando. O que é que elas estão querendo dizer? Galerinha, é importante a gente pensar que sim, na Jamaica, a língua nativa é a língua inglesa. Professor, mas está no território africano. E daí? A língua é a língua inglesa. Então faz todo sentido. Cabe dentro de uma prova como vestibulares a gente ter esse tipo de expressão cultural. Vamos tentar não trazer apenas o hegemônico, o padrão, que a gente entende como o padrão americano, o padrão europeu de língua inglesa, padrão australiano. Não, vamos tentar ver outros padrões da língua, outras possibilidades da língua. É importante. É muito importante. E aqui, olha só, observar algumas características do inglês jamaicano também é possível. E é claro, como expressão cultural, perceber pouco da cultura africana, jamaicana, dentro daquilo que foi expresso pelo Bob Marley nessa música. Vamos dar uma olhadinha? Durante a nossa leitura, eu queria que vocês percebessem se o Bob Marley nessa música ele vai mais específico para o contexto Jamaica, para o contexto mais comunidade em que ele nasceu, cresceu, ou se ele vai mais geral, se ele fala de África como um todo ou alguma coisa do tipo. Vamos dar uma olhadinha? Let's go. Olha só. Então ele já começa falando aí de uma filosofia, olha aí, ó. De uma filosofia. E ele tá falando, professor, eu consegui ver aqui, ó, superior. E logo abaixo, inferior. Pois é, gente. Do que é que ele tá falando aí de superior e inferior? Observa o que é que vem antes, ó. Race. Então, o professor, ele tá falando de raça. Justamente. Raça superior e raça inferior. Existe uma filosofia disso. Olha só. Então tem uma filosofia que diz que tem pessoas melhores e pessoas piores. Ou negócio complicado. E ele está dizendo que até que essa filosofia aí, que tem pessoas melhores e piores, esteja finalmente, permanentemente. Olha o LY no final, hein? LY no final. L. Y no final de palavra. Em português a gente entende como nosso mente. Mente de mentir, professor? Não. Nosso sufixo. Finalmente. Permanentemente. Felizmente. É o nosso formador de advérbio de modo. Tá ok? Velozmente. Por aí vai. Então, olha só, ele está dizendo aí que até que essa filosofia esteja finalmente, permanentemente desacreditada, sem crédito e abandonada em todos os lugares, may say war. A gente está dizendo guerra. Professor, então ele está declarando guerra a essa filosofia que diz que tem pessoas de raça superior e pessoas de raça inferior. Exatamente. Enquanto essa filosofia existir, segundo ele, a gente diz guerra, a gente declara guerra. Então, professor, nossa música está tratando de preconceito racial, exatamente. Preconceito racial. Primeira estrofe é isso, né, gente? Primeira estrofe da música. Professor, como é que eu digo estrofe? Em inglês, cada uma dessas é uma estrofe, vou colocar aqui embaixo. Aqui é uma stanza, tá bom, gente? Stanza, estrofe. Tá bom, galerinha? Stanza, estrofe, em inglês. E os versos são verses, né? Cada um deles, deixa eu colocar aqui, ó. Cada um deles é um verse. Tá bom, galerinha? É um verse. Beleza, então vamos para nossa segunda stanza, nossa segunda estrofe.
What until there is no longer. There is, olha aí, ó. There is é existir, haver. Então, enquanto existir, ou melhor, não existir mais, tá aí o no, né? Não houver mais classes. Ele está falando de primeira classe, segunda classe. Enquanto houver, olha só, essa ideia de primeira classe, segunda classe, ele está falando de citizens. Opa, vamos marcar aqui, ó. Citizen é cidadão. Então, enquanto houverem essa ideia de cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe, em qualquer nação, vírgula, até que a cor da pele dos homens não seja mais significante do que a cor de seus olhos, nós dizemos guerra. Então, professor, ele está declarando guerra a quem acredita que tem pessoas melhores e pessoas piores. Exatamente. Está só reforçando no segundo parágrafo essa ideia de guerra. Temos aqui algumas reticências, ou seja, tem mais um pedacinho da música. E vamos aí para nossa terceira estrofe. Nossa terceira stanza, olha aí, ó. And until the ignoble, até que o ignóbil e infeliz regimes, em plural, né? Os regimes ignóbeis e infelizes que prendem, olha só, hold, que seguram os nossos irmãos, olha aí no plural, ele está falando de irmandade, nossos irmãos em Angola, em Moçambique, na África do Sul. Qual é esse hold? Qual é esse seguro que ele está falando? O que é esse amarrar de pessoas dentro do continente africano? Ele chama aqui de bondage. Subhuman bondage. Bondage é uma amarra. Então são amarras subhumanas, olha só. Até que essas amarras subhumanas tenham sido superadas e finalmente destruídas. Well, everywhere is war. Enquanto isso não acontecer, todo lugar, ó, guerra. Me say war. Professor, por que ele usou esse me aqui? Olha só, me? Como assim me? Pois é. O que deveria ser aqui, gente, seria um I. Olha só. Professor, qual é a diferença entre I e me? Os dois não são eu? São. Mas o I é o eu sujeito. E o me é o eu objeto sintático, objeto da frase. Então, ele errou. Foi, professor? Ele não usou a gramática normativa, foi? Gente, aqui é uma música. E aqui ele está trazendo o registro jamaicano, da cultura jamaicana, para a língua inglesa. Então ele sim foge do padrão. Ele foge da gramática padrão, da língua culta. Mas eu pergunto a vocês, escrevendo uma mensagem dessas, esse, entre aspas, esse erro, entre aspas, é considerado erro? Ou é mais importante a gente avaliar a música, a mensagem que está sendo trazida? Vocês acham mesmo que ele não sabia que I é usado para sujeito e me é usado para objeto? É claro, gente, que ele sabia. Quem consegue escrever uma obra de arte dessa certamente sabe disso. Então esse me, ao invés de I, é utilizado mesmo por vontade. Ele utilizou para dizer assim, ó, eu quero é fugir mesmo desse padrão, dessas amarras, dessas bondages que vocês nos impuseram. É isso aí. Tem mais um pedacinho da música? Vamos continuar aí, ó. Ele repete o nosso último parágrafo, nossa última estrofe, melhor dizendo, até que esses regimes ignóbeis e infelizes que prendem nossos irmãos da Angola, de Moçambique, da África do Sul, a essas amarras subhumanas tenham sido destruídas, destroyed, a gente diz guerra. E aí, galerinha, no finalzinho aqui, olha só, na última stanza, ele traz War in the East, War in the West, guerra no leste, guerra no oeste, guerra no norte, guerra no sul.
Guerra, guerra, guerra. Rumors of war. Rumores de guerra. And until the day, até que chegue o dia que o continente africano will not. Olha aí o nosso futuro negativo, hein? Futuro negativo. Will not. Não conheça paz. Nós, africanos, vamos lutar. We find it necessary. Olha o que ele diz aqui. Isso é necessário. And we know we shall win. E a gente sabe. A gente precisa vencer. Não é uma guerra? A gente precisa ganhar essa guerra. As we are confident in the victory. Nós estamos confiantes na vitória. Professor, então você perguntou pra gente se na música aqui do Bob Marley era mais específico ao Jamaica, a comunidade dele, o país dele, ou se é algo mais geral, mais abrangente. Pois é, né, gente? Ele tá falando aí em nome do continente africano inteiro, né, pessoal? De um continente inteiro. É muita responsabilidade, viu, galera? Você falar no nome de tantas pessoas, assim, de tanta gente assim. Mas ele fala isso sabendo da necessidade de resistência dessas pessoas como um todo. Sabendo, é claro, da história de colonização da África como um todo, né, gente? Não houve aí uma separação. Essa parte aqui vai ser colonizada e essa não. Nada disso. A mão do colonizador foi pesada em todo canto. Tem isso não. Maravilha. Questãozinha pra gente refletir agora um pouco. O Bob Marley foi um artista bastante popular e atraiu muitos fãs com as suas canções. Ciente de sua influência social, claramente, Bob Marley, como grande artista, tem grande influência social. Na música War, Guerra, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre. E aí, gente, qual é o alerta que ele deixa a partir da interpretação dessa música? 2 minutos para vocês responderem. Vou esperar a resposta de vocês, hein? Quero que vocês me digam qual letra vocês marcariam para a gente poder debater juntos. 2 minutos então na tela para vocês. Vamos lá?
E aí, gente, qual é o alerta? Qual é a mensagem dessa canção, né, gente? Qual é a mensagem trazida pelo Bob Marley? Vamos avaliar cada uma das letras. Eu pedi para vocês colocarem aqui a resposta, hein? O que é que vocês marcam? Não é que já pensou uma questão dessas na prova de vocês? Qual seria a alternativa que vocês marcariam? Vamos dar uma olhada juntos? Olha só, a letra A fala da inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Inércia, professor? Eu só lembro de física. Inércia? Pois é, inércia, gente. Eu não vou saber explicar da melhor maneira possível, não. Certamente o professor de física vai ter mais propriedade para falar sobre isso. Mas basicamente inércia é ficar paradinho, né, gente? E aí, olha só. Tá falando aí que o continente africano fica parado. Não. O próprio título já diz guerra. Se é guerra, como é que eles estão parados? Eles estão deixando acontecer? Não. Letra A não é a nossa resposta, não, viu? A letra B, então. A persistência da guerra. Enquanto houver diferenças raciais e sociais. Bacana essa letra, né, gente? Persistência. Lembra que ele repete? War, war, war. Guerra, guerra, guerra. É guerra mesmo. Letra B parece nossa resposta. Vamos deixar ela aí de lado. Que tal a letra C, gente? As acentuadas diferenças culturais entre países africanos. Galerinha, que isso é verdade, isso é verdade. Existem mesmo grandes diferenças culturais entre os países africanos. E isso não deve ser entendido como algo ruim, na verdade mostra riqueza. É próximo ao que a gente tem aqui no nosso Brasil. Nosso Brasil tem uma diversidade cultural gigantesca. Quem está aqui no Piauí tem uma cultura, tem uma arte, tem uma maneira de se expressar de uma forma. Quem está no sul do país, Rio Grande do Sul, tem outra maneira de pensar, outra maneira de viver o mundo. Tem um clima diferente. A depender da localização, tem um fuso horário diferente. Então, assim, essas diferenças culturais, no final das contas, elas mostram riqueza cultural, gente. É riqueza. Não é diferença como algo ruim, não. É interessante que nós sejamos diferentes. É importante que nós sejamos diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual? Que sem graça que ia ser, né, gente? O melhor realmente é essa diferença cultural. E sim, o continente africano é altamente diverso. Tá ok, gente? Altamente diverso. Tanto em línguas, quanto em costumes, quanto em hábitos, religiões. Tudo isso. Tudo isso é diferente. Tudo isso é diferente. Na África, inclusive, falando de riqueza linguística, é o continente um dos que mais há línguas conhecidas como autóctones, ou seja, línguas da própria região. Línguas da própria região. Aqui também era assim, se a gente pensar. Lá, na época da colonização, cada tribo tinha mais ou menos a sua própria língua. E isso fazia parte, era riqueza. Hoje, nós não temos tanto disso assim. Nosso país hoje ele é basicamente monolíngue. Mas voltando para a nossa questão, a letra C fala de que há acentuadas diferenças culturais. Pessoal, que há essas diferenças, é verdade, isso existe. Mas é isso que está no nosso texto? Não, galera, nosso texto não está falando de diferenças culturais entre países africanos, não. Na verdade, quando ele cita os países africanos, ele chama eles de brothers. São irmãos. Então ele se sente pertencente a uma cultura maior. Então, professor, existem várias culturas dentro de uma cultura maior, que seria uma cultura africana. Se a gente pensar de novo aqui no nosso Brasil, a gente consegue identificar muito isso. As pessoas, por exemplo, podem nos chamar de nordestinos. O que é um nordestino? Professor, eu sou nordestino, eu sou daqui do Piauí, eu tenho muito orgulho de ser nordestino, beleza. E quem está na Paraíba também é nordestino. Quem está em Pernambuco continua sendo nordestino. Na Bahia também. Mas lá em Pernambuco eles falam tão diferente da gente. Pois é. Na Paraíba também eles falam tão diferente da gente. Comem comidas diferentes, se vestem de maneira diferente, mas no final das contas são todos nordestinos. Olha aí, ó. Todos irmãos de Nordeste. Ai, ai. Quem será que deu essa denominação pra gente?
de nordestino. Por que será que não existe sudestino, só existe nordestino? Vamos para a nossa letra D de dado. As discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Nananina, não. Ele não menciona nenhuma discrepância social, não. E muito menos conflito entre africanos. O conflito não é entre. Eles estão do mesmo lado. Letra D não é nossa resposta. E a letra E fala da fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativa para o início de uma guerra. Não, gente, não é isso não. Não é uma guerra quente, galerinha. Não é uma guerra a vias de fato. A ideia é uma guerra simbólica. E ele não está usando de justificativa nenhuma. Se a gente pensar um pouquinho, o que é que justifica uma guerra, né? Mas a pergunta é: essas diferenças raciais e sociais são enxergadas no texto como frágeis? Não, gente. Frágeis, não. Muito pelo contrário. Ele diz que eles têm confiança na vitória. Confident of victory. Se eles estão confiantes da vitória, eles não são frágeis, não. Então, só nos sobrou realmente a resposta de letra B de bola. Falando aí da discrepância. Ou melhor, da persistência, né, gente? A persistência. Guerra, guerra, guerra. A gente deve persistir, resistir. Enquanto houverem diferenças sociais, enquanto existirem diferenças raciais no nosso planeta. Vocês conseguem pensar, por exemplo, na África do Sul, época do Apartheid? Segunda metade. Primeira e segunda metades, na verdade. Do século XX, galerinha. 2% da população branca sendo privilegiada, superior aos esmagadores 98% restantes da população, pelo traço mais evidente, que é a cor de pele, chega a ser discrepante mesmo, né, gente? É uma diferença muito absurda. Mas é isso, gente. Podemos observar então a música aí do Bob Marley. Espero que vocês tenham curtido. Além de perceber um pouco mais profundamente a cultura desse grande artista, também perceber a mensagem, né, galera? Que mensagem, hein? Que mensagem. Vamos falar disso. É importante se falar sobre isso. Por quê? Porque a gente só supera discutindo as coisas, gente. Se você não falar, se você jogar para debaixo do tapete, vai continuar na mesma. Ninguém nem toca no assunto, aí é complicado. Mas é isso, né, gente? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e eu encontro vocês na nossa próxima aula, quarta-feira. Um forte abraço e até lá. Bye, bye. See you.